Cuidar do planeta para as gerações futuras, de forma sustentável e socialmente justa, é o propósito da WMF Green. Para falarmos sobre este tema tão importante, o fundador das empresas WMF Energy e WMF Green, Dr. Alexandre da Rosa. É um prazer estar aqui com você. Prazer é todo meu em recebê-lo aqui, de falar de um tema tão relevante que é a sustentabilidade e principalmente como cuidarmos do nosso planeta, como modificar a atitude para cuidar da nossa casa. Waste transcends reason. Those people that are crazy enough to think they can change the world are the ones that actually do. I still have a dream. Alexandre, para começar essa entrevista, gostaria de saber o que a WMF Green faz. A WMF Green é uma empresa que surgiu da WMF Energy com o intuito de promover a remediação ambiental. Uma empresa exclusivamente para desenvolvimento de projetos, ela localiza oportunidades de projetos, desenvolve projetos na área de remediação ambiental. Quando eu falo remediação ambiental, muita gente imagina apenas a floresta amazônica, só que o nosso espectro de projetos é muito mais amplo. Nós vamos desde transformação de lixo doméstico em energia, transformação de lixo doméstico em gás, até a remediação ambiental na questão de, por exemplo, chegarmos na floresta amazônica e promover o replantio e o aflorestamento de áreas degradadas dentro da floresta amazônica. Então, nós saímos desde a criação de usinas para tratamento dos resíduos sólidos até cuidado com a floresta, passando pelos Objetivos de Desenvolvimento Sustentáveis da ONU, como segurança hídrica, na parte de segurança alimentar, inclusão social, identidade de gênero, equidade, para que todos possam ter inclusão e possam efetivamente contribuir com o que o planeta espera. Porque eu acredito que a nossa geração hoje ela tem aquele famoso mimimi. As pessoas estão se melindrando demais e estão perdendo um tempo preciosíssimo em se unir. Estamos no momento no qual precisamos de unidade e não de divisão. Eu vou me dividir porque o Wesley usa o cabelo para cima. Eu não gosto do Wesley. Eu vou me dividir. Não existe isso. Todos somos seres humanos. Todos devemos colocar a nossa humanidade acima de tudo e devemos nos conhecer e reconhecer que a nossa atitude para com o planeta, ela exige empatia com ele. É isso que a WMF faz. Ela não apenas cria projetos, ela educa. Falando em educação, eu gostaria de saber um pouco acerca da sua formação e a sua carreira executiva. Eu sou engenheiro eletricista por formação, minha primeira formação, a segunda físico, a terceira engenheiro florestal. 2 MBAs, um na área de gestão de pessoas e outro MBA na área executiva. Mas essa minha formação me habilitou como executivo, enquanto estive executivo, a conhecer tudo o que as empresas fazem para poluir o planeta, os avanços tecnológicos, o desenvolvimento de dispositivos como que usamos, como smartphones e assim por diante. Esse conhecimento da indústria começou a me tocar profundamente o que será do futuro, por exemplo, dos nossos filhos. Como eu vou deixar este planeta melhor do que eu encontrei? E esta preocupação começou a se tornar latente a cada dia que eu ia trabalhar. E eu olhava aquele grupo de computadores trabalhando num edifício de 10, 15, 20 mil metros quadrados e pensava comigo mesmo, tem algo errado. O aquecimento global está aí, nós estamos contribuindo para ele porque usamos energia intensiva, porque estamos contribuindo com as emissões para a atmosfera e automaticamente essas emissões elas estão prejudicando o nosso planeta. E o que eu posso fazer, como eu, Alexandre da Rosa, posso contribuir para que o planeta tenha algo melhor, tenha algo diferente? Qual é a resposta que eu posso dar? E daí nasceu a primeira semente da WMF Energy. Isso foi no ano de 2006. Durante essa carreira, quais foram os maiores desafios
que você enfrentou? Enquanto executivo, os maiores desafios foram, primeiro, entrar numa companhia como executivo é você estar numa nova cultura. Você precisa estar aderente à cultura daquela companhia. E eu venho de uma formação onde a moral não deve ser flexível e o caráter não deve estar em jogo de valor. Julgamento de valor, de caráter e flexibilidade moral, particularmente, não existem para mim. Ou seja, se eu acredito, se eu estudei, se eu desenvolvi e já comprovei, eu não tenho por que fazer diferente. Eu não sou resiliente? Isto não tem a ver com resiliência, tem a ver com outra coisa. Tem a ver com fazer o que é certo. Os maiores desafios que eu enfrentei na carreira foi, para fazer o certo, eu precisava despender muita energia. Eu vou lhe dar um exemplo. Uma empresa, ela quer fazer algo sustentável. E eu queria fazer algo sustentável. Por que não utilizarmos energia limpa, por exemplo? E a empresa, é muito caro, isso não dá certo, não tem credibilidade ainda, não foi testado. Pois bem, não foi testado. Entretanto, uma grande empresa norte-americana colocou um data center num container submarino justamente para evitar consumir mais energia elétrica para refrigerar os seus computadores. Isso é uma maneira de você aplicar a sustentabilidade num mundo altamente tecnológico. É um desafio você fazer o grupo de acionistas enxergar? Claro, é o grande desafio. O meu maior desafio era convencer as pessoas a ter uma cabeça e uma visão disruptiva a respeito do que o futuro estava preparando. Dentro desse cenário que você se encontrava, desafiador, qual foi o incidente incitante que influenciou você para a abertura da WMF Green? Foi a necessidade de liberdade, de criação e, principalmente, já que eu despendo tanta energia para convencer um grupo de executivos, meus líderes e pares, de como fazer algo mais sustentável, algo mais socialmente justo, algo mais inclusivo e uma governança totalmente transparente, como a gente chama de painel de gestão à vista e tudo mais. Quando eu desenvolvi uma equipe e essa equipe começou a performar, eu me lembro que, óbvio, toda equipe que performa muito, ela precisa de um timing para descanso. E eu fiz uma escala para colocar essas pessoas em descanso. E eu fui questionado pelo chairman da companhia, dizendo que era insano eu colocar aquelas pessoas para um descanso. Eu falei, não, isso não é insano. As pessoas têm família, as pessoas têm filhos, as pessoas têm uma vida fora da empresa. Eu não posso mantê-los dentro da companhia 24 horas. E outra, quanto mais felizes os meus profissionais estiverem, maior será o retorno obtido pela companhia e maior será a distribuição de riqueza para eles. Esse é o S do ESG, que pouquíssimas empresas gostam de falar e praticar. Elas gostam muito de falar do E, do ESG, do Environmental. Eu sou ambientalmente justo, né? Responsável. Mas de que adianta você cuidar do meio ambiente, mas não cuidar das pessoas que interagem com o meio ambiente? É um contrassenso. Se você não investir nas pessoas que interagem com este ambiente, automaticamente você não tem um retorno de uma economia circular. Você cuida verticalmente de uma coisa, meio ambiente. Quando você fala da vertical social, você não cuida. E se você descuida da vertical social, você cresce numa linha que eu costumo chamar de risco social. Você coloca essas pessoas em situação de vulnerabilidade. Você não dá oportunidade para que essas pessoas se desenvolvam, cresçam. E se você não regar os seus pares, automaticamente o meio ambiente não será regado por eles. Esse foi o start da WMF. E nesses anos de atividade, quais foram os projetos mais significativos da WMF Green? Os projetos mais significativos da WMF Green, eu
costumo citar 2 grandes projetos. Um foi o desenvolvimento de uma usina de transformação de lixo em energia elétrica. Transformação de lixo doméstico em gás. E a redistribuição desse gás para a comunidade envolvida. E a redistribuição da energia elétrica excedente para a comunidade gratuitamente. Por quê? O lixo no Brasil, muitas pessoas não devem ter reparado isso, mas infelizmente ele é institucional, ele é politizado, o que faz com que as pessoas, como por exemplo catadores de lixo, né, pessoas que trabalham de maneira invisível e até com falta de dignidade, são extremamente necessárias. Você já parou para pensar, numa cidade como São Paulo, se não houvesse, por exemplo, catadores de lixo, papelão, garrafa PET e latinha, imagina como a cidade ficaria. Se os catadores hoje resolvessem parar completamente de trabalhar, nós iríamos começar a sentir os efeitos do que nós criamos. Nós criamos uma classe invisível de pessoas que não têm dignidade para trabalhar e trabalham em cima de uma coisa chamada lixo institucional, onde a reciclagem só tem um ganhador. As grandes multinacionais que pedem para esses catadores retornar com as latas de alumínio, que é praticamente 100% reciclável, pedem para retornar com as garrafas PETs para reciclagem, pedem para retornar com o papelão que é reciclável. Esses catadores chegam a carregar por dia 2 toneladas em peso, puxando seus carrinhos. Eu vejo motoristas às vezes buzinando, achando que ele está atrapalhando o trânsito, sendo que é um ser humano que ali está carregando o lixo seu, meu e de todos. Você já parou para pensar que quando você compra um eletrodoméstico novo para sua residência, você viu a quantidade de embalagem que tem? Vem um pallet, vem um papelão, vem o plástico, vem o PU, vem tudo ali. E você pega, coloca bonitinho dentro de um lixo ou na porta de sua residência para ser recolhido. Rapidamente vem um catador e leva. Esse catador está fazendo um favor para você, ele não te cobra 1 centavo. O Estado não paga nada para ele. E nem deveria, não é problema do Estado. E não vou entrar em questões políticas. Não é o objetivo do nosso grupo empresarial. Entretanto, é importante refletirmos qual é o papel desse cidadão. Esse cidadão, ele carrega sob suas costas um peso enorme. Não apenas do lixo que ele está carregando. Ele precisa garantir a segurança alimentar da família. Quando criamos a usina de transformação de lixo, o objetivo principal foi, primeiro, pegar esses catadores e dar para eles um trabalho digno, uma segurança, um horário de trabalho, uma jornada de trabalho. Essa jornada de trabalho, ela tem horário para iniciar e horário para findar. Essa jornada de trabalho, ela está cercada de materiais auxiliares. Ele tem EPIs, equipamentos de proteção individual. Ele não se machuca mais mexendo no lixo com o risco de sofrer um corte, sofrer uma contaminação bacteriana e assim sucessivamente. Este profissional, ele recebe um treinamento, ele recebe um uniforme para trabalhar, recebe um crachá, ele passa a se sentir parte de algo. A sensação de pertencimento abre para ele a porta da inclusão. E esta inclusão é um dos fatores fundamentais dos nossos projetos na WMF Green. É olhar quão humano você pode tirar de um ser humano. Quanta humanidade eu posso tirar de você hoje? Quanta humanidade eu posso tirar de um catador de papelão e colocá-lo dentro de uma usina? De início, todos olham com desconfiança. Olha, eu não sei, eu nunca trabalhei registrado. Muitos deles já falaram isso. Entretanto, quando eles entram, eles não querem mais sair, porque eles têm um trabalho que lhe garante mais do que eles recebiam para reciclagem e a usina acaba fazendo todo o trabalho para eles de reciclagem, o que garante a eles um sustento maior. Esse foi o primeiro grande projeto. O segundo grande projeto é o Plano de Manejo Florestal Sustentável com captura e sequestro de carbono. Na floresta, eu fui o primeiro cientista a dizer que a floresta polui. Quando eu falei isso em 2010, fui chamado de louco,
fui chamado de desmatador, fui chamado de madeireiro disfarçado de ativista. Eu não sou nenhuma das duas coisas. Eu sou apenas uma pessoa que tem terras na Amazônia e tem todo o interesse com meus pares, com os meus vizinhos, de nos unirmos e fazer o melhor e oferecer o melhor. Por que uma floresta polui? Porque uma árvore morre. Quando ela chega nos seus 100, 125 anos de vida, ela começa a ser corroída de dentro para fora. Essa árvore, quando ela começa a ser corroída do cerne para a casca, ela já morreu. Ela para de cumprir com o ciclo do carbono, porque a ligna, que seria o sangue dela, teoricamente, a seiva, né, que muita gente chama, ela não consegue chegar mais à copa, que retira da radiação solar o princípio da fotossíntese, com os raios UVA, UVB. Essa radiação ativa a folha e as folhas sequestram carbono através da atração de um elétron, e um elétron atrai 2 moléculas de carbono. Para quê? Está vendo essa mesa de madeira aqui? Essa madeira aqui, um dia, 60% dela foi gás. 60% dela estava na atmosfera. Quantas pessoas imaginam que isso aqui é carbono? Só imagina quando usa para colocar no fogo e se transforma em carvão. Mas esse sólido aqui, um dia, foi gás. Graças a essa natureza fazendo a fotossíntese, ela pôde se desenvolver. E um dia ela parou o seu desenvolvimento. Quando ela passa a poluir, ela tem que ser retirada da floresta. Isso chama-se manejo. Mas o manejo florestal sustentável com foco na captura e sequestro do carbono. Quando falamos desse tipo de manejo, nós estamos falando de algo completamente distinto, porque nós temos estufas, porque nós incluímos as mulheres que trabalham junto com os seus maridos para recolher as sementes, nós mapeamos todo o inventário florestal para que, para cada árvore removida, nós consigamos plantar pelo menos 5 a 6 árvores. E isso vai fazer com que haja uma competição entre elas, onde 3 irão vingar. E vão alcançar alturas a partir de 30, 35, 40, até 55 metros, em busca do seu lugar ao sol, para continuar o ciclo do carbono. E a beleza da vida florestal não é apenas uma árvore em desenvolvimento, é a casa que ela oferece para a avifauna, a proteção que ela oferece para os macacos, a proteção que ela oferece para as mais de 6 mil espécies animais que estão lá na floresta amazônica e que ajudam a manter o ciclo, porque quando um animal come aquela semente, ele ajuda a levar a semente para outros pontos da floresta, através das suas fezes. Porque o que muita gente não sabe é que o solo amazônico ele é pobre para plantio. Aí as pessoas me perguntam, mas Alexandre, como um solo pobre pode produzir madeira de lei? Como um solo pobre pode produzir uma árvore tão vigorosa, tão forte? É muito simples. Um solo pobre com um substrato adequado, que são as folhas e os animais mortos, e as raízes das árvores no solo amazônico, elas não são profundas, elas são espalhadas, faz com que esse solo te dê como retorno, basicamente, num raio daquela árvore, todos os sais minerais que ela precisa. Aí o solo amazônico é rico. Na época das chuvas, porque a Amazônia chove diariamente no verão. Ela só tem 2 estações do ano, verão e inverno. No verão chove diariamente e no inverno chove o dia inteiro. Então a árvore tem tudo o que ela precisa. Ela tem sais minerais, ela retira da decomposição animal e das folhas o nitrogênio e o potássio. Resultado, madeira de lei na certa. E ela tem água todos os dias. E ela tem aquele clima maravilhoso úmido, tropical úmido, 95% de umidade relativa do ar na atmosfera. Esse é o segundo grande projeto da WMF Green.
Posso citar um terceiro. Um terceiro grande projeto da WMF Green foi uma luta que nós travamos desde 2010 para a modificação de uma lei, que é a lei das CPRs, a Lei do Crédito do Produtor Rural, onde eu questionei e vinha questionando desde 2010 alguns deputados e senadores por que a CPR beneficia apenas o agricultor. Como ficam pessoas como eu e pessoas como meus vizinhos, que são proprietários de solo de floresta tropical ou floresta amazônica, como ficamos? Como nós podemos nos beneficiar dessa lei das CPRs? O que é a lei da CPR? Rapidamente, ela beneficia o produtor rural, onde o produtor rural, por exemplo, um plantador de soja, ele emite uma CPR, uma cédula de produtor rural, e ele consegue adiantar recursos para trabalhar a sua safra. Perfeito. Se nós, proprietários de floresta, tivéssemos a mesma equidade, o mesmo tratamento, nós poderíamos emitir a cédula de produtor rural, mas não para produzir soja no meio da floresta amazônica ou para a pecuária. Não. Sim, para fazer da floresta amazônica mais exuberante, não apenas mantê-la como jardim. Então foi criada a Unidade de Conservação Sustentável, as UCSs. Nasceram as UCSs e foi aprovado no último mês de abril de 2020. A Lei 13.986 de 2020, ela sanciona que todo proprietário de floresta pode prestar serviços florestais. O que significa? Mudou até na economia brasileira uma coisa chamada KNAI. Nós temos agora até um KNAI específico, adicionamos já prontamente esse KNAI para que pudéssemos prestar serviços florestais. É um avanço do Brasil. Poucas pessoas sabem que o Brasil tem esse nível avançado na proteção florestal. Aliás, a nossa floresta é a mais protegida do mundo. Temos 429 milhões de hectares totalmente intactos. Isso o mundo não vê, mas não tem problema, verá. Com certeza. E o que são os créditos de carbono? Créditos de carbono são commodities do grupo de energia regulados pela ONU, através do seu Departamento de Controle Climático, a UNFCCC, ou os créditos de carbono voluntários, que são regulados pelo Verra. A função de um crédito de carbono é de mitigar as emissões de todas as empresas, todas as indústrias e até mesmo de pessoas físicas que, de alguma maneira, se sentem parte deste planeta e querem fazer algo por ele. Nós produzimos crédito de carbono através dos nossos projetos. E os nossos projetos recebem certificação para a emissão de crédito de carbono porque, de alguma maneira, eles afetam o planeta positivamente. Então, empresas como a nossa, ela acaba devolvendo para a atmosfera o que foi retirado através das emissões. As emissões são grandes responsáveis por desastres naturais. Estamos vendo, infelizmente agora, mês de julho de 2021, nós temos desastres naturais como, por exemplo, inundações na Alemanha, inundações na Bélgica, nós temos o aquecimento no Canadá, temperaturas que chegaram a 50 graus, pessoas morrendo de calor e pessoas morrendo em enchentes em locais que nunca houveram enchentes. Isso é um aviso de que o planeta realmente está totalmente esgotado pela insana busca de recursos e mais recursos e mais recursos. Nossa forma de explorar o planeta faz com que o planeta reaja. E a reação do planeta é através da mudança climática. Nós estamos desbalanceando o planeta. Eu arrisco dizer que na nossa próxima temporada de chuvas, teremos chuvas torrenciais aqui no Brasil. E não será nada agradável. Eu já peço para que as pessoas comecem a observar e se mobilizar para isso. Temos que nos unir para ajudar aqueles que realmente estão em situação de risco. Agora, e não quando houver desabamentos, inundações e assim por diante.
E Alexandre, diante desse cenário, de que forma que nós podemos nos engajar para reduzir as emissões? Wesley, as emissões elas são reduzidas por eu, por você, por todos, de acordo com a nossa educação. As emissões começam dentro da nossa casa. O nosso nível de conhecimento e o nosso nível educacional é que permite reduzir as emissões. O nosso comportamento de consumo ele pode aumentar ou reduzir emissões. A indústria da moda, por exemplo, é uma das indústrias responsáveis por grandes emissões no planeta. Existe todo um movimento atual no setor têxtil para que essa indústria reduza suas emissões drasticamente com um novo modelo de tecido, para que as emissões não sejam tão danosas para a nossa atmosfera. Existe também um engajamento de indústrias na questão da criação de departamentos de sustentabilidade, onde esses departamentos eles têm um cálculo prévio de quanto aquela indústria irá produzir ao longo do ano e eles já compram a redução de emissões de empresas como o meu grupo, como a WMF Green. Nós já geramos todos os créditos para essas empresas e eles apenas nos procuram para mitigar as suas emissões. Em resumo, o nosso objetivo é promover de novo um equilíbrio. Porque hoje há um desequilíbrio, a indústria está pesando muito e ela precisa continuar a evolução, pois a evolução dela nos trouxe até aqui. Se temos smartphones foi porque a indústria evoluiu. Por outro lado, para ter o smartphone, houve uma exploração mineral além. Porque o smartphone, a base dele é o silício. E o silício, ele é extraído do quartzo. Então, a mineração do quartzo ela cresceu. As telas dos nossos dispositivos elas dependem de grafeno. A exploração do grafeno também cresceu. Agora estão usando o grafeno como painel solar, como banco de baterias. A exploração está crescendo cada vez mais. Qual será o resultado dessa exploração para o planeta? A consequência é exatamente onde entramos. Na remediação ambiental, os nossos projetos de remediação têm por objetivo fazer com que essas consequências não sejam tão danosas. Aí nós mitigamos o risco. A mitigação ambiental é mitigar o risco da reação do planeta para a continuidade da vida. E o que as empresas ganham com isso? As empresas, efetivamente, elas se engajam. E o ganho delas é tornarem-se cada vez mais empáticas e simpáticas para com a comunidade e para com o planeta. O ganho, ele não é percebido no início, mas ele é percebido ao longo, porque todos os projetos são perenes. Um projeto hoje de remediação ambiental que gera créditos de carbono é um projeto de médio e longo prazo. Nós estamos falando de 20 anos de projeto. Uma empresa que se engaja neste momento para a remediação ambiental a ponto de criar um departamento de sustentabilidade, essa empresa, naturalmente, ela se tornará verde, mais simpática. E as pessoas já estão atentas a isso. Elas estão procurando veículos que poluem menos, elas estão procurando veículos que sejam híbridos, elas estão procurando equipamentos elétricos que consumam menos energia, que tenham maior eficiência energética. Elas estão procurando comprar de empresas que já apoiam esse movimento, o meio ambiente, que já apoiam a floresta amazônica, que já apoiam o meio social, que já se engajam com pessoas. Empresas interessadas em todo esse modelo dos Sustainable Development Goals ou dos ODS, dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, naturalmente tem a aprovação do consumidor final. Nós que estamos no meio de consumo, acabamos mudando o nosso comportamento. Por exemplo, aqui onde moro, eu naturalmente vou buscar adquirir da comunidade local um iogurte natural, uma fruta orgânica, uma verdura orgânica. Todo o nosso consumo é local, para que a comunidade seja sustentável, para que a riqueza gire em torno dessa comunidade. Eu posso adquirir
produtos em grandes redes de supermercados? Claro, produtos de limpeza, naturalmente. Então, nós construímos aqui na nossa casa toda a parte de fossa e tratamento de produtos de limpeza, separação de fossa para banheiro, separação de fossa para gordura e assim sucessivamente, já com uma consciência sustentável e ambientalmente justa. Por quê? Ser sustentável não é apenas eu comprar o crédito de carbono, é eu modificar o meu comportamento de consumo. Eu posso estabelecer a seguinte comparação. Tem pessoas que, para ter a consciência limpa, elas preferem dar dinheiro para alguma causa. E aí eu te convido, você prefere se engajar na causa ou dar dinheiro para comprar uma consciência limpa? Se você se engajar na causa, você acaba tendo o quê? Maior profundidade, maior conhecimento de causa e principalmente o prazer em trabalhar com a comunidade. Há uma integração e uma troca de conhecimento. A comunidade vai ter o maior prazer em te ensinar o que ela já sabe. E isso nos traz um benefício muito maior, que é a gratidão. E o nosso comportamento naturalmente muda, porque o meio o qual nos inserimos acaba nos trazendo um benefício, que é mudar o nosso mindset na questão de empatia. O quanto eu estou preparado para amar o próximo, amar o meu planeta e assim sucessivamente. Ouvindo você falar, eu lembro das culturas das empresas onde as pessoas querem trabalhar. Isso. E as empresas das quais elas querem comprar produtos, né, que estão envolvidas e que manifestam a essência do que elas desejam ver no mundo. Exatamente. Exatamente isso, Wesley. É essa a essência. E para as empresas que desejam, então, se engajar com esse movimento, como que funciona o processo da WMF Green? Nós temos duas maneiras das empresas se engajarem. Eu vou citar um exemplo. Proprietários de PCHs, por exemplo, pequenas centrais hidrelétricas, que ainda não construíram. Energia vai ser a bola da vez no mundo, não apenas no Brasil. Após este momento de pandemia, nós já estamos observando a escassez de água nas hidrelétricas, por um lado, mas estamos percebendo o aumento de demanda por energia elétrica. E tem muitos rios que podem ter pequenas centrais hidrelétricas, que são aquelas que geram de 1 megawatt a 30 megawatt. Elas estão nessa faixa. E tem muitos empreendedores no Brasil que desconhecem, por exemplo, que eles podem se beneficiar dos créditos de carbono. Eles podem investir, enquanto em projetos de créditos de carbono. Por quê? Uma pequena central hidrelétrica, ela promove uma mudança daquele bioma onde ela será instalada. Ela promove uma mudança, mesmo que pequena, naquele rio. Só que se essa central, durante o projeto, ela contrata a WMF Green para fazer o projeto de crédito de carbono e no nosso projeto identificarmos que o meio ambiente ele pode ser beneficiado e esta empresa ela vai para o lado do benefício do meio ambiente, o que vai acontecer? Naturalmente ela vai se beneficiar por ter reduzido o seu impacto para a construção da usina, até mesmo na questão dos materiais. Porque existe uma questão muito forte de reutilização ou para qual depósito irão os materiais não utilizados ou o resto de obra. Quantas caçambas sairão? Tem obras que sai uma única caçamba, tem obras que saem dezenas e até quiçá centenas de caçambas. É muito importante gerar esse impacto. Tem um outro caso, que são os proprietários e plantadores de soja de médias extensões de terra no Mato Grosso do Sul e Goiás. Eles têm áreas onde eles reservam 20% dessa área porque há um acordo, um termo de ajustamento de conduta, porque antes a floresta amazônica tomava praticamente metade do estado do Mato Grosso antes de iniciar o cerrado. E houve um desmatamento para se plantar soja na região de Sinop, Rondonópolis e assim sucessivamente.
O que ocorre é que esses proprietários de terra eles não sabem que eles podem se beneficiar não apenas da CPR rural, que antes eles já se beneficiavam adiantando recursos financeiros para a sua safra, mas eles podem também agora se beneficiar de um projeto de crédito de carbono ou de UCS, de Unidade de Conservação Sustentável, dentro da sua reserva florestal. Porque toda fazenda tem 20% de área como reserva florestal. E a maior reclamação que eu ouço desses fazendeiros é: o que eu faço com esse jardim? Um fazendeiro com 1.000 hectares, ele tem 200 hectares de jardim. De fato, é uma floresta tropical que está ali. Agora, essa floresta pode ser medida, pode-se desenvolver um projeto da quantidade de unidades de conservação sustentáveis que ela tem e emitir-se uma CPR para os CS e ele pode se beneficiar financeiramente. A WMF Green é especializada nisso. E Alexandre, você citou esses dois casos. Existem outros projetos de créditos de carbono que a WMF Green pode oferecer? Existem, certamente. E eu tenho o maior orgulho de dizer que nós somos inovadores e disruptivos ao trazer tecnologias como containers de transformação de plástico em biodiesel. Por exemplo, esse é um projeto que dentro em pouco iremos lançar. Imagine um container de 20 pés, por exemplo, onde você coloca os locais para colocar garrafa PET, colocar tudo que for plástico. Essa máquina ela vai tratar esse plástico e vai fazer a engenharia reversa para, do outro lado, sair diesel de baixa emissão. Um diesel com o menor número de ppms que o famoso diesel S10 que nós temos hoje no Brasil. Um diesel de baixíssima emissão, o que vai ajudar e muito para quem é proprietário de veículos a diesel a reduzir as suas emissões, a reduzir a sua pegada no planeta. Existe um outro projeto que é um outro container que esse já trata o lixo doméstico e ele gera os créditos de gás para quem está colocando lixo doméstico ali. Isso é fantástico porque à medida que veículos eletrificados surgem, nós precisaremos de totens, por exemplo, nas cidades, para carregar esses veículos híbridos. Então nós já temos como projeto colocar esses containers estrategicamente nas cidades para garantir a mobilidade de veículos elétricos, mais veículos híbridos e elétricos e menos veículos a combustão. O que vai fazer com que até, por exemplo, um veículo elétrico possa estacionar e tranquilamente ele já estaciona num totem, uma área destinada para aquele veículo, em shopping center, e aquele totem está com energia renovável, porque ela foi gerada a partir de lixo. Estamos conversando já com 2 aeroportos brasileiros para instalar esses totens nos estacionamentos, porque o aeroporto gera muito lixo. Já tem uma conversação avançada com um grupo de shopping centers. A ideia é usar o lixo da área de alimentação do shopping center para um grande biodigestor que gerará o gás que vai girar uma turbina que vai gerar energia elétrica. E todo o vapor não vai para a atmosfera, ele fica num circuito fechado. Ele vai aquecer a água para que os restaurantes tenham água aquecida, para fazer a lavação da louça. Ou seja, além de muito criativo, é sempre focado na eficiência, né? Sempre focado na eficiência. Porque um dos pilares de sustentabilidade é a eficiência. E quando você desenvolve um projeto eficiente, ele se torna ambientalmente viável, socialmente justo e totalmente responsável. Porque um projeto eficiente, ele se sustenta. Por isso ele é sustentável. Alexandre, infelizmente estamos partindo para o final da nossa entrevista, mas eu penso que o resumo de nossa conversa hoje é que as empresas não podem mais ignorar o ESG. E de que forma que a WMF Green tem promovido essa visão? Muito boa a sua colocação, Wesley, porque as empresas hoje que ignorarem o ESG, elas estarão na contramão do seu próprio desenvolvimento. Ignorar o ESG é não apenas ignorar o seu próprio desenvolvimento enquanto empresa, é ignorar o meio ambiente, é ignorar as questões sociais, é ignorar a sua transparência com relação ao seu relacionamento com os acionistas. E isso hoje não é tolerável mais. O mundo de hoje exige unidade. E essa unidade ela parte do momento que a empresa esteja totalmente aberta
para dar uma resposta direta ao mundo a respeito das suas ações. A WMF Green vem justamente neste momento tão delicado, mundialmente falando, auxiliar às empresas que não sabem como se engajar e, principalmente, querem se desenvolver, mas não têm um apoio científico, um apoio tecnológico, um apoio com conhecimento de como participar deste momento do meio ambiente, deste momento social e deste momento de transparência. E de que forma o ESG impacta no equity e também nas empresas que desejam fazer o IPO? Eu costumo dizer que o impacto ele é quase que imediato. As empresas que estão na Bolsa têm ESG, seguem as regras, têm sua certificação e dão relatórios positivos a esse respeito porque as ações são eficientes, automaticamente essas empresas têm retorno acima de 12, 13, 14, 15%. Depende muito do seu engajamento. Eu conheço empresas que, reconhecidamente no mercado, elas chegaram a 30% só por terem aplicado as regras do ESG internamente. O índice de felicidade humana dessa empresa cresceu, a empatia de todos dessa empresa com o meio ambiente disparou e a governança dessa empresa é totalmente transparente. O que lá atrás, quando essa empresa começou a se desenvolver e entrar com o ESG, introduzir as questões ambientais, sociais e de governança internamente, e todos achavam, isso vai ser um gasto, isso vai ser um dispêndio absurdo do nosso caixa, é um OPEX que não volta. Essa empresa lucra e cresce a média de 30% ao ano somente com a área de sustentabilidade. Não vou aqui citar nomes de empresas, mas quem nos assistir saberá de quais empresas estou falando. Não é apenas uma. Temos vários bons exemplos no Brasil e no mundo. Deixo o alerta, Wesley. Existem empresas que dizem que fazem ESG. Essas estão praticando o que nós chamamos de greenwashing. O greenwashing são aquelas empresas que querem se aproximar de empresas como a WMF Green para dizer, olha, eu sou ambientalmente responsável, socialmente justo, tenho governança, olha, eu estou com a WMF, né, a WMF está fazendo projetos na minha empresa, e assim sucessivamente. Eu compro crédito de carbono. É o famoso, eu compro a minha consciência limpa. Isso é greenwashing. Agora, quando uma empresa passa desse estágio e realmente internaliza essas questões e pratica, ela sai desse estágio de greenwashing, dessa ilegalidade, e realmente ela se torna uma empresa ESG. Realmente, Alexandre, as empresas que têm essa consciência acerca do ESG, elas dão um duplo lucro, né? Porque além de movimentarem a economia, elas ainda movimentam a consciência das pessoas. E este é um bem mais intangível. Porque quando uma empresa tem uma equipe motivada, uma equipe completamente consciente, este lucro torna-se intangível. Este capital humano é inatingível. E esta empresa, ela passa a ser admirada. Isso é muito bom, porque as pessoas se movimentam exatamente para este lado. Tudo que nos agrada aos olhos nos atrai. Isso é ser humano. Uma consciência desperta outras. E este é o movimento. Despertar consciência não é apenas dizer, olha, faça isso ou faça aquilo. Não. Despertar consciência é dar exemplo. A palavra convence, mas o exemplo arrasta. É verdade. O que nós mais precisamos são de pessoas dando exemplo. Eu gostaria que você olhasse para aquela câmera e desse as últimas palavras para os nossos telespectadores. Que sejamos mais empáticos, que tenhamos maior consciência e que aproveitemos mais o nosso tempo
pois o tempo é o único recurso mais democrático à disposição de todos nós. E se um dia alguém lhe disse que tempo é dinheiro, mentiu para você. Tempo é vida. Dinheiro é apenas consequência das escolhas as quais fazemos com o nosso tempo disponível. O ponteiro do seu relógio não volta atrás. Não tente consertar o passado. Todos nós erramos. Não tente viver o futuro e viver ansioso. Vamos viver o presente. E vamos fazer o melhor agora, por nós, pela nossa família, pelos nossos amigos, pela nossa comunidade e, consequentemente, pelo nosso planeta. Muito obrigado pela audiência. Muito obrigado por estarem comigo. Obrigado pela entrevista, Wesley. Obrigado pela oportunidade. Muito obrigado. Eu sou Wesley Viana e você é o conteúdo. Seja um bom conteúdo.